Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, para lermos hoje o verso de número 7. Estamos na sequência, tratando aqui da chamada galeria da fé. E hoje nós vamos tratar no verso de número 7, que fala a respeito da fé de Noé. Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. Diz assim a Escritura: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, gratos ao Senhor pelo privilégio que temos dessa nova vida que foi recebida por meio de Cristo Jesus, de Sua vida e de Sua obra. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe vida, para que a nossa vida agora fosse rendida ao Senhor, para que ela fosse, ó Deus, uma experiência, uma caminhada de fé, cujo único propósito é agradar o Senhor em todo o tempo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor trate com as nossas necessidades à luz da Tua palavra e aplique, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, essa palavra às nossas vidas. É o que oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos dito que os cristãos caminham nessa terra, caminham nesta vida, marchando sobre um som completamente diferente daquilo que é vivido, daquilo que é experimentado pelas demais pessoas do mundo. Esse som é um som que obviamente marca os nossos passos nessa terra, é um som que vem dos céus. É por isso que a nossa jornada é diferente sobre a terra, Esse é o som da fé. A fé faz com que a nossa jornada, com que a nossa vida seja completamente diferente aqui nessa terra. Mas o que é a fé? O que é que a fé faz na vida do povo do Senhor? Essas são as questões que o autor aos Hebreus está tratando enquanto escreve, para encorajar cristãos de origem judaica que estavam sendo desafiados a perseverar na fé, a não desistir de Cristo diante das circunstâncias adversas que viviam, diante das perseguições que já começavam a ecoar por todo o mundo daquela época. Essas pessoas estavam seriamente pensando em desistir de Cristo, voltar à sua velha vida. E esse pastor, então, escreve essa carta para encorajá-los, a considerar na superioridade da vida de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, e consequentemente na fé que é produzida pela pessoa e pela obra de Cristo na vida do povo do Senhor. E nós chegamos ao capítulo 11, que trata especificamente sobre a fé, a fé em ação na vida do povo do Senhor. E esse capítulo é por demais importante na história bíblica, Sempre tenho dito aqui para os irmãos que alguns comentaristas dizem que aquilo que 1 Coríntios capítulo 13 é para o amor, Hebreus capítulo 11 é para a fé. Ela é uma definição, ele é uma definição de fé que nós não encontramos em nenhum outro lugar das Escrituras, Nós olhamos os versos de 1 a 3, essa definição que o autor nos apresenta, a única definição de fé da Bíblia, Quando ele vai formular a fé, ele diz assim: a fé
verso de número 1, é o que torna um mundo invisível real na nossa caminhada aqui e agora. Ele diz assim: olha, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No verso de número 2, ele diz que a fé é o que nos torna aceitáveis diante de Deus. E no verso de número 3, ele fala da fé que nos faz compreender e confiar na ação de Deus no mundo. Ele diz assim: olha, pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Então, ao olharmos para essa definição, obviamente é possível que a audiência, né, desse escritor primitivo, como nós que aqui estamos hoje, nos perguntemos: tudo bem, se fé é isso, entendemos que fé é tudo isso que o autor está apresentando a nós, mas quem é que pode crer dessa forma? Quem é que pode caminhar na terra respondendo a essa conceituação? Como é que é possível crer em coisas invisíveis na nossa vida real? Como é que nós podemos buscar ser aceitáveis a Deus em todo o tempo? Como é que nós caminhamos confiando, né, compreendendo por meio da palavra de Deus, confiando na ação de Deus no mundo? E esse autor então responde: todo o povo de Deus, desde o princípio da história humana, vive de acordo com essa definição. Essa é uma fé perseverante, uma fé que é contemplada na vida de todos os crentes, de todas as épocas, em todas as circunstâncias. É o que ele tenta provar a partir do verso de número 4, né? E vai até o final do capítulo 11, na chamada galeria dos heróis da fé. Nós vimos até aqui, né, do verso 4 agora até o verso 7, aqueles que são considerados os primeiros crentes, né? Os exemplos de fé antediluvianos. Abel, que é o primeiro crente, aquele que sacrificou pela fé. Interessante quando nós pensamos na vida de Abel. Tratamos aqui, né, a admissão que Abel faz por meio do seu sacrifício, da sua condição de pecador, da necessidade que ele tem da intervenção de Deus na sua vida. Semana passada nós tratamos aqui sobre a fé de Enoque, o andar da fé, que quando a fé se estabelece no coração dos crentes, a fé então nos coloca em um novo relacionamento com Deus. Enoque é conhecido nas Escrituras como aquele que andava com Deus. Então nós temos Noé, que pode ser definido como aquele que serve, né, pela fé, o serviço da fé. Porque a fé não apenas, né, nos traz essa consciência de que somos pecadores, que precisamos da intervenção de Deus, né, que somos colocados em um relacionamento com Deus, mas a fé também nos coloca a serviço de Deus. Interessante pensar nisso, né? Porque o autor aos Hebreus, ele não está apenas apresentando uma ordem cronológica da fé dos primeiros cristãos, ou melhor dizendo, dos primeiros crentes, né? Mas ele está apresentando uma progressão da fé na experiência humana. E a Bíblia apoia essa progressão, irmãos. Porque quando nós consideramos o que a palavra de Deus diz sobre o que é a fé, primeiro nós somos trazidos para um relacionamento com Deus ao confiarmos num sacrifício, né, que Ele providenciou por meio do sangue de Cristo. Depois nós começamos a andar com Deus pela fé, e só então nós podemos e somos capacitados a realizar as chamadas obras da fé. Nós lemos agora há pouco no texto aqui de Efésios, né, no capítulo 2, versos de 1 a 10, que só no verso 10, depois de tratar de toda a nossa condição espiritual, outrora de morte, depois de vida, pela suprema riqueza da graça e do amor de Deus, é que o apóstolo Paulo fala então no verso de número 10: somos feituras dele,
criados para as boas obras, a fim de que andemos de acordo com aquilo que Deus preparou desde antemão para a vida do seu povo. Então há uma progressão. E nessa noite, ao considerarmos a história de Noé, que personagem precioso é Noé na história da fé, né? Não apenas na história da fé. Poderíamos dizer que Noé é uma das grandes figuras da história humana. Haja visto que o dilúvio é um dos grandes eventos, talvez um dos maiores eventos na história do mundo. É curioso que, se você pesquisar toda a religião e toda a mitologia que há no mundo, de alguma forma há uma referência a Noé e ao dilúvio. Há uma memória coletiva, né, a respeito de uma grande inundação que veio sobre a terra e que apenas um homem com a sua casa, com a sua família foram salvos. Na Suméria antiga, na Babilônia antiga e na Acádia, né, conta-se uma história muito parecida com essa história que a Bíblia conta a respeito de Noé. O nome de Noé, ele é transmitido de língua a língua. Interessante que quando nós pensamos na história da Índia, o Noé da Índia é um homem chamado Manu. E Ma significa água na língua hindi. E Nu é o nome do sujeito, né? O Nu das águas, que é considerado o pai de todos os povos. Na mitologia egípcia, Noé é também chamado de Nu, né? Na mitologia dos antigos povos germânicos, Noé é chamado de Manos, né? E esse nome é interessante porque é de onde a palavra inglesa vem para homem, né? Man, vem de Manos, né? O Noé dos povos germânicos. Na mitologia grega, ele é chamado de Deucalião. Em toda cultura, né? Em toda mitologia, em toda religião, há uma história sobre um grande dilúvio, né, que varreu o mundo e, por ordem dos deuses, e de uma família, de um homem que foi salvo para repovoar a terra. Isso faz de Noé um sujeito importante, né? Sem dizer que Noé é um ícone do movimento ambiental moderno, né? Primeira coisa que as pessoas associam à história de Noé no mundo contemporâneo é que Noé salvou os animais por meio da arca. Mas os eventos da história da vida de Noé têm um significado muito mais importante, porque eles têm um significado teológico para nós. Hebreus capítulo 11, verso 7, está lembrando da fé de Noé e das grandes obras que foram feitas por meio da fé, né, exercitada por Noé. Por isso que nessa noite nós temos esse desafio de entender o que é que a fé de Noé nos ensina. Primeira coisa, irmãos, que nós olhamos para a história desse homem no verso de número 7, 11, 7, é que a fé salvadora modela os nossos afetos e as nossas ações por meio do acolhimento da palavra de Deus. Preste atenção na primeira frase do verso 7 do capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. O autor aos Hebreus está dizendo a nós que um dia Deus apareceu a Noé e falou com Noé. Nós não sabemos como Deus apareceu a Noé. Se Deus usou uma teofania, se Deus apareceu num sonho, se Deus falou dos céus. Nós não sabemos como Deus se expressou a Noé, na forma como Deus usou para falar com Noé, mas a Bíblia diz que Deus falou com Noé, e aquilo que Deus falou com Noé produziu efeitos na vida de Noé.
Podemos dizer, irmãos, que esses efeitos, né, eles se dividem entre um efeito interno e um efeito externo. Mas o que foi que Deus disse a Noé? Vamos voltar lá no Gênesis, capítulo de número 6. O escritor aos Hebreus está comentando a respeito desse texto. Capítulo 6, a partir do verso 1, que diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Isso foi o que Deus disse a respeito da condição do mundo. E a Bíblia diz que aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Ele viu, sobre a multiplicação da maldade nas ações humanas, sobre todo o propósito do coração humano que era continuamente mal, ou seja, as intenções das pessoas. Deus se arrependeu de ter criado um homem e Deus decidiu destruí-los. E a Bíblia diz que quando Deus falou isso, duas coisas aconteceram a Noé no acolhimento para a palavra do Senhor. Capítulo 11, verso de número 7 de Hebreus diz que Noé temeu aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus. Esse é o efeito interno da palavra de Deus na vida desse homem. A palavra do Senhor diz que Noé temeu aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Esse mesmo termo, irmãos, pode ser traduzido por um respeito reverente, ou que Noé foi movido por um cuidado piedoso, ou que Noé prestou atenção com cautela cuidadosa ao que Deus disse. Mas o fato é que a palavra do Senhor, quando ecoou ao coração e aos ouvidos de Noé, fez com que Noé reagisse à palavra. Noé temeu. O teólogo inglês James Packer diz que temer a Deus é algo que nós encontramos constantemente nas Escrituras, mas que nem sempre nós entendemos o que significa, mas cujo significado mais prático para a vida humana é que temer a Deus significa levar Deus a sério. Quando Noé ouviu a palavra de Deus, Noé levou Deus a sério. Ainda que Deus tenha dito coisas que ele não compreendia, que ele nunca tinha visto ainda na terra. Vamos pensar nisso. O verso 7 está ligado ao verso 1 do capítulo 11, porque fala sobre a certeza de coisas que se esperam, de convicção de fatos que se não veem. Pense bem, irmãos. Deus chegou para Noé e disse assim: olha, eu estou descontente com aquilo que eu vi no mundo, com aquilo que eu contemplo na vida humana, e eu resolvi destruir o homem. Eu vou destruir toda a criação. Noé teve medo. Noé tremeu diante da palavra do Senhor, ainda que Noé não soubesse o que Deus iria fazer, propriamente falando, porque ele não sabia o que era um dilúvio. Pense bem, nunca havia chovido na terra até aquele presente momento,
E Deus falou com Noé: olha, vai cair água dos céus e vai encher a terra, haverá uma grande inundação, e eu vou pôr fim ao mundo. Nunca havia chovido na terra, mas ainda assim a Bíblia diz que Noé levou a sério o que Deus disse a respeito daquilo que faria. Quando nós acolhemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus captura o nosso coração. A palavra do Senhor produz ou deve produzir temor no nosso coração. A fé no Deus onipotente, né, deve fazer com que os nossos corações sejam conquistados, sejam capturados por Ele, que os nossos corações tremam diante da presença do Senhor. Esse é o efeito interno da palavra do Senhor. Mas há um efeito externo, porque a Bíblia diz que Noé apenas não temeu, ele não tremeu diante do Senhor, mas a Bíblia diz que ele aparelhou uma arca. Noé obedeceu a palavra do Senhor. Noé se pôs a trabalhar para construir a arca. A sua fé, ela foi evidenciada quando ele pegou no machado e quando ele derrubou a primeira árvore em obediência àquilo que ele ouviu da parte do Senhor, da palavra do Senhor. E quando nós voltamos ao texto de Gênesis capítulo 6, versos 14 a 21, nós temos um resumo detalhado, irmãos, das instruções que Deus deu para Noé para a construção da arca. E a Bíblia diz que a fé de Noé é louvada por causa da preocupação atenta que Noé tem a tudo o que Deus disse a ele. Se você olhar o capítulo 6, você vai ver que Noé atentou para cada detalhe que Deus havia dito a respeito da construção da arca. Imagine só, Noé está construindo não um bote, não uma canoa, mas ele está construindo um transatlântico no seco. Mas aquilo, irmãos, não é um hobby de final de semana. Noé não está acompanhando a sua vida, ele não está fazendo as suas coisas no dia a dia, e quando chega o sábado e domingo, ele diz assim: olha, agora que eu parei com a minha vida, eu vou me dedicar ao projeto da arca. A sua fé não é um hobby de final de semana. A sua fé é alguma coisa que consumiu a sua história, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua obediência por incríveis 120 anos. Os puritanos ingleses do século 17 eram pessoas como Noé, né? Interessante que o termo puritano é um termo pejorativo que foi atribuído àqueles crentes, né? Na sua maioria crentes calvinistas na Inglaterra do século 17, por causa do cuidado que aquelas pessoas tinham ao estudar a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus nos mínimos detalhes. Hoje, né, tendo todo o tempo passado, quando nós olhamos pessoas que atentam para os detalhes da palavra de Deus, quando nós olhamos para pessoas que levam a sério a palavra de Deus, essas pessoas são consideradas fanáticas religiosas, né? Pessoas que se aplicam a entender a palavra do Senhor. Mas o que a Escritura está dizendo a nós é o que o apóstolo Paulo diz muito bem na sua carta aos Romanos, capítulo 10, verso de número 17, quando Paulo diz assim: olha, a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. A fé salvadora, irmãos, sempre resulta em uma mudança radical do nosso coração e dos nossos hábitos. Uma fé que não produz temor na nossa alma, no nosso coração. Uma fé que não produz uma obediência prática na nossa vida. Tiago diz na sua epístola, capítulo 2, versos 14 a 26, que é uma fé morta.
Os efeitos de quando cremos na palavra de Deus podem ser medidos pela mudança nos nossos afetos e a mudança nas nossas ações. Não há fé salvadora onde não há temor, onde não há obediência. Por isso que o autor aos Hebreus quer que nós prestemos atenção no significado da fé, para que nós não sejamos enganados, porque a palavra de Deus acolhida deve produzir no nosso coração temor e obediência. Mas ele diz alguma coisa a mais a respeito da vida de Noé. Ele diz assim, olha, não é apenas uma fé que acolhe a palavra e que modela, que transforma os afetos e as ações, mas a fé salvadora é, em segundo lugar, uma fé que serve, uma fé que trabalha para produzir os resultados da proclamação da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, segunda parte do verso de número 7, Noé aparelhou uma arca para salvação de sua casa e pela qual condenou o mundo. A fé salvadora de Noé tornou Noé um servo e uma testemunha da palavra do Senhor. E esse serviço e esse testemunho de fé produzem consequências. Sabe quais foram as consequências da fé de Noé? A Bíblia diz que ele salvou a sua família e ele condenou o mundo. Em ambas as consequências, irmãos, nós precisamos ser lembrados daquilo que o apóstolo Pedro diz, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 2, verso de número 5, quando trata de Noé, ele diz assim, Noé é um pregoeiro ou um pregador da justiça. Você sabe como eram esses ambientes em que Noé proclamou a palavra da justiça de Deus? Vamos pensar na família de Noé. Às vezes nós consideramos apenas a família nuclear, né, que Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas 3 noras entraram na arca, mas a família de Noé era alguma coisa muito maior. De acordo com Gênesis capítulo de número 6, se você voltar no capítulo 5, você vai ver no verso de número 29 que Lameque teve o seu primeiro filho quando ele tinha 182 anos e ele pôs o nome de Noé no seu filho, né? Que significa consolo. Ele diz assim, esse menino vai trazer consolo para os nossos trabalhos, para as fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou pelo pecado. Esse homem profetizou sobre a vida do seu filho, sobre o seu primogênito. Mas a Bíblia diz que depois que teve Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e ele teve filhos e filhas. Noé, então, é o patriarca dessa grande família. Mas a Bíblia diz que quando Deus falou com Noé, quando Deus mandou que Noé aprontasse a arca, sabe quantos da família de Noé acreditaram nele? Apenas os de dentro da sua própria casa. Porque a sua família, né, no capítulo 6... eram pessoas que haviam se esquecido da palavra de Deus. O verso 1 do capítulo 6 diz que, como se multiplicando os homens na terra, que nascem filhas aos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas elas mais lhe agradaram. Aqui o texto não está trabalhando sobre uma hipotética união entre anjos e homens. Há muita gente que diz aqui que houve um relacionamento de anjos com mulheres, e não é verdade, porque Deus está pronunciando juízo sobre a humanidade. Deus não está tratando com o mundo angelical. O que está acontecendo aqui é que os filhos de Deus, aqueles que são a linhagem de Sete, né, que veio por meio de Enos, aquele que invocou o nome do Senhor,
que veio por meio de Enoque, aquele que andou com Deus, que veio por meio de Lameque, aquele que exprimiu a sua ideia de consolo, de conforto no tempo do pecado para o seu filho. Foram pessoas que se esqueceram de Deus. Eles estão casando em casamentos que não agradam a Deus. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é que na sua geração, Noé era o único homem que tinha um casamento que agradava a Deus. Noé foi o único homem que criou filhos para agradar a Deus, para levar a palavra de Deus em consideração. A família de Sete, a família de Enoque, a família de Lameque, aquela família de gente piedosa, havia se esquecido de Deus. Vamos pensar nisso, irmãos. A nossa família é o ambiente mais desafiador para a proclamação do evangelho que nós enfrentamos. Noé preparou a arca para salvar a sua casa, a sua família. Quão difícil é testemunhar para os nossos, né? Quão difícil é pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a sério nas nossas vidas. Eu imagino que Noé deve ter tido muita dificuldade com seus filhos, porque a Bíblia diz que ele era da idade de 500 anos, quando ele gerou Sem, Cã e Jafé, verso de número 32 do capítulo 5. E Noé passou 120 anos construindo a arca. Então, o texto continua dizendo que quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio veio. Então, antes dele ter esses filhos, ele já estava construindo a arca. Imagine só para aqueles meninos, né? Que nasceram com aquele pai solitário, com aquele pai sozinho, temendo a Deus, crendo em Deus, trabalhando, né, num projeto de salvação. Certamente eles não eram filhos diferentes dos nossos, né? E você sabe disso. Tem um determinado momento da vida que os filhos têm vergonha dos pais. Sabia disso? Como deve ter sido difícil para aqueles meninos crescerem naquele ambiente, onde o pai estava completamente ocupado com um projeto de Deus. Ele fala que vai vir um negócio chamado dilúvio, onde ninguém nunca viu chuva. Ele está construindo um barco no seco, a centenas, talvez milhares de quilômetros do oceano, e dizendo que vem um negócio aí chamado juízo de Deus sobre a vida da humanidade. O mundo de Noé, que ele condenou, não era um lugar melhor do que a condição da sua família maior, porque Deus diz que o mundo era um mundo cheio de violência, onde as pessoas estavam mais interessadas nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, onde as pessoas tinham um projeto de vida de engrandecimento pessoal, porque o texto diz que aqueles foram os dias em que os filhos dos homens tiveram um relacionamento com as filhas, que os filhos de Deus com as filhas dos homens, e nasceram filhos, e esses filhos foram valentes, varões de renome na antiguidade, não é? A gente procurando aí seu próprio projeto de vida. E Pedro diz que Noé, nesse tempo todo, 120 anos, foi um pregoeiro da justiça. Se você voltar o texto, né, do capítulo 6, você vai ver que Deus diz assim: olha, meu espírito não vai agir mais no homem, e ele vai viver apenas 120 anos. Deus não está limitando a idade do homem a 120 anos, mas Deus está dizendo que vai dar 120 anos para que o homem se arrependa, para que o mundo mude de atitude, para que a família de Noé creia na palavra de Deus. E enquanto Deus espera, né,
Noé trabalha e Noé prega a palavra do Senhor. Esse é um tipo de fé que exigiu de Noé algo, irmãos, extraordinário, porque Noé permanece sozinho em sua geração. Não havia igreja, não havia comunidade da fé. Imagine só, quando nós passamos as nossas dificuldades, quando nós passamos as nossas tribulações, nós temos pessoas que oram por nós temos uma igreja que nos encoraja, uma igreja que nos anima, nós temos gente que busca a Deus conosco. Noé não tinha ninguém. E a Bíblia diz que ele permaneceu firme em meio à incredulidade, em meio à desobediência da sua geração, como um espetáculo ao mundo. Ele suportou ridicularização, ele suportou zombaria, ele suportou a curiosidade. Eu imagino Noé como uma atração turística local, né? As pessoas que passavam por ali diziam o seguinte: olha, o que é que tem de bom aqui nessa terra? E o povo dizia assim: ó, tem um doido aqui que está construindo um barco no seco, dizendo que vem um negócio chamado chuva. E o texto diz que todas as vezes que essas pessoas iam lá, em outras palavras, Noé parava com o seu trabalho lá de carpintaria e dizia por que é que ele estava construindo aquilo, por que é que ele estava fazendo aquilo. Imagine só, zombaria, insultos, escárnios constituíram uma dieta, né, da fé diária de Noé por um período de 120 anos, suportando todo tipo de adversidade, a fim de que houvesse tempo para o arrependimento da humanidade, para a salvação da humanidade. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso de número 15, que nós devemos sempre andar preparados para dar razão da esperança que há em nós pela fé. Imagine só, irmãos, por que esse tempo demorou tanto, né? Porque todas as vezes que Noé trabalhava, alguém perguntava o que ele estava fazendo, e ele estava dizendo o seguinte: olha, Deus visitará o mundo, Deus trará juízo sobre o pecado, Deus me disse que Ele destruirá tudo, mas há tempo ainda de arrependimento, há tempo para mudar a história de vocês. Isaías capítulo 55, versos 6 a 11, o profeta diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto, enquanto Ele está acessível, antes que o tempo se esgote. E Isaías continua aí no verso de número 11, ele diz assim, Deus dizendo: a minha palavra jamais voltará para mim vazia, sem que ela cumpra o seu propósito. Noé, o pregador da justiça de Deus, salvou a sua casa e condenou o mundo. Ninguém, com exceção dos da sua própria casa, creram na palavra do Senhor. Já disse aqui para vocês em uma outra ocasião que alguém perguntou a Billy Graham, né, famoso evangelista americano Billy Graham, quem é que ele considerava como o maior evangelista da história. As pessoas pensaram que Billy Graham diria que tinha sido o apóstolo Paulo, né, o grande bandeirante da fé, ou algum dos evangelistas históricos da igreja cristã. E ele surpreendeu aqueles que perguntaram, quando ele diz assim: olha, Noé para mim foi o maior evangelista. E alguém diz assim: mas ninguém creu em Noé. Diz assim: não. Quando Noé cumpriu o tempo de proclamação da palavra do Senhor, quando ele entrou na arca, a sua mulher, os seus filhos e as suas noras entraram atrás dele. Eles creram na palavra do Senhor. Irmãos, Deus nos chama para testemunhar a respeito da fé, para servir a fé na proclamação.
quando ele diz que a fé salva não apenas a nossa vida, mas salva os nossos, mas que a fé também condena o mundo de incredulidade e de desobediência. A fé salvadora é uma fé que serve e proclama, né, com esse propósito. E em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que a fé salvadora, né, é alguma coisa que também nos habilita a herdar a verdadeira vida com Deus. Na última parte do verso 7 diz assim, Hebreus capítulo 11, verso de número 7. Pela fé, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Bíblia diz que aquele que foi o pregador da justiça se tornou o herdeiro da justiça. Sabe por quê? Porque Noé cria, Noé acreditava na mensagem que ele proclamava. Ele esperou 120 anos pelo cumprimento da palavra do Senhor. Sabe o que o fortaleceu? Sabe o que o encorajou? Foi a promessa de que Deus cumpriria a sua palavra, de que Deus justificaria a sua fé. A fé de Noé, irmãos, estabeleceu um limite, uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que Deus cria, que Deus estabelece. E como consequência, Noé se tornou alguém íntimo da presença de Deus. Vamos pensar nisso. Ninguém jamais, nenhum profeta jamais pregou uma mensagem como a que Noé pregou por tanto tempo quanto Noé pregou. E sabe o que é que Noé ganhou? A Bíblia diz que ele se tornou possuidor da justiça da fé. Ou seja, o seu modo de vida foi um padrão de retidão, sempre em oposição à incredulidade, à desobediência do mundo. A sua vida foi sempre um constante exemplo de obediência à vontade de Deus. É por causa de Noé, ou da fé de Noé, que talvez as duas palavras mais preciosas das Escrituras começam a aparecer. Se você olhar bem a história lá de Gênesis capítulo 6, foi por causa de Noé que nós começamos a conhecer a palavra graça e a palavra justiça. Porque Noé é o primeiro homem justo descrito nas Escrituras. E sabe o que significa alguém justo? É alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que está num relacionamento correto com Deus. O texto diz lá no capítulo 6 de Gênesis, essa é a história de Noé. Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem justo, um homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O resultado do favor de Deus, a graça de Deus era a fonte de onde Noé extraía encorajamento para a sua fé. Ele achou graça, ele foi aceito por Deus, foi justificado por Deus e andou em obediência na presença do Senhor, sendo um pregador da justiça. Herdeiro para si mesmo das promessas de Deus. Noé não buscou uma justiça própria, mas a Bíblia diz que Noé recebeu a justiça de Deus. E sabe qual é a justiça de Deus na vida de Noé? Comunhão com o Senhor. Não é isso que Abacuque diz no seu livro, no capítulo 2, verso de número 4, e depois o apóstolo Paulo repete em Romanos 1, capítulo 1, verso 17: o justo viverá pela fé. Noé recebeu vida com Deus. E como a vida com Deus é alguma coisa que
incomoda, não é? Porque ela contrasta com tudo aquilo que é desagradável a Deus. Eu me lembro da história que diz que havia um jovem muito brilhante em Atenas, né, chamado Alcebíades, que todas as vezes que encontrava Sócrates pela rua, dizia as mesmas palavras a Sócrates. Ele dizia o seguinte: olha, eu odeio você, Sócrates, porque cada vez que eu te encontro, você me mostra quem eu sou, de verdade. Noé é o homem que vivia com Deus, herdeiro da fé, da justiça, mostrava ao mundo incrédulo, desobediente, que era a verdadeira vida. O justo viverá pela fé. Quando nós olhamos, irmãos, para essa história, para a fé salvadora, aquela que vem para servir a Deus, esse serviço, irmãos, ele é evidenciado por meio dessa transformação que a fé produz no nosso coração e na nossa vida: temor e obediência. A fé é evidenciada nesse serviço de proclamação que nós sustentamos da justiça de Deus pela palavra. A fé é aquilo que recebe como herança da parte de Deus vida justa, relacionamento com o Senhor. A grande questão que precisa ser pontuada por todos nós é: será que aquilo que nós chamamos de fé na nossa vida é de fato a fé descrita nas Escrituras? Será que a palavra de Deus tem produzido isso, tem nos comprometido dessa forma com a presença do Senhor? Porque do contrário, nós não experimentamos uma vida que seja verdadeiramente uma vida de fé salvadora. O escritor aos Hebreus quer que nós entendamos o que é a fé e o que a fé produz na vida de todo verdadeiro servo do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé.